Olá galera, bem-vindos ao canal SPM. Vamos dar continuidade às aulas para a primeira série do ensino médio, vendo nessa 20ª aula a matéria de trigonometria no triângulo retângulo. Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Num triângulo retângulo, podemos estabelecer razões entre as medidas dos seus lados, que são os catetos que formam o ângulo reto e a hipotenusa que se opõe ao ângulo reto, ou seja, fica na frente do ângulo reto. Considerando um triângulo ABC, retângulo em A e um ângulo agudo B, de medida alfa. Aqui, esse A e B maiúsculo com esse chapeuzinho significa ângulo A e ângulo B. E a letra alfa é do alfabeto grego, muito usado na trigonometria. Seria como se fosse a letra A do nosso alfabeto. Observe esse triângulo. No ponto onde os catetos se encontram, temos o ângulo reto, representado pelo quadradinho com um ponto no meio. Ele será o nosso ponto A, ou o ângulo A. No ponto onde temos a letra grega alfa, temos o ponto B, e no ponto mais alto do triângulo, temos o ponto C. Agora, em frente ao ângulo reto, temos o maior lado do triângulo, que se chama hipotenusa, e será o lado A, com a letra minúscula. Em frente ao ângulo alfa, ou podemos dizer oposto ao ângulo alfa, temos o cateto B, e ao lado do ângulo alfa, ou podemos dizer adjacente ao ângulo alfa, temos o cateto C. Ou seja, oposto ou na frente de cada ângulo, assinalado com a letra maiúscula, temos o lado com a letra minúscula. Isso é importante para entendermos as relações trigonométricas. Então, seguindo o texto, temos as medidas na mesma unidade, A, B, C, são respectivamente da hipotenusa, do cateto oposto a B e do cateto adjacente a B. Com essas informações sobre o triângulo retângulo, podemos obter as três principais relações trigonométricas, através da razão de seus lados. É o que veremos no quadro a seguir. Razão 1. Seno de um ângulo agudo. Num triângulo retângulo, o seno de um ângulo é a razão entre as medidas do cateto oposto a esse ângulo e da hipotenusa. Então, seno de B igual a B sobre A, onde seno de B lê-se seno de B. Também escrevemos seno de alfa igual a B sobre A, onde se lê seno de alfa. Entende-se como seno do ângulo de medida alfa, ou seja, seno de alfa é igual à medida do cateto oposto a alfa sobre a medida da hipotenusa. Razão 2. Num triângulo retângulo, o cosseno de um ângulo agudo é a razão entre a medida do cateto adjacente a esse ângulo e da hipotenusa. Então, o cosseno de B, que é igual a C sobre A, onde o cosseno de B lê-se cosseno de B. Também escrevemos cosseno de alfa igual a C sobre A, onde cosseno de alfa lê-se cosseno de alfa. Entende-se cosseno do ângulo de medida alfa, ou seja, cosseno de alfa é igual à medida do cateto adjacente a esse ângulo alfa sobre a medida da hipotenusa. Razão 3. Tangente de um ângulo agudo. Num triângulo retângulo, a tangente de um ângulo agudo é a razão entre as medidas do cateto oposto e do cateto adjacente a esse ângulo. Então, a tangente de B igual a B sobre C, onde tangente de B lê-se tangente de B. Também escrevemos a tangente de alfa igual a B sobre C, onde a tangente de alfa lê-se tangente de alfa. Entende-se tangente do ângulo de medida alfa, ou seja, a tangente de alfa é igual à medida do cateto oposto a alfa sobre a medida do cateto adjacente a alfa. Vamos ver como fica essas relações vendo o exemplo a seguir. Exemplo número 1. Considerando o triângulo ABC, retângulo em A, onde temos um triângulo cuja hipotenusa é 20 e os catetos são 12 e 16. Dê o que se pede a seguir. Item A. Seno de alfa. Bem, galera, como vimos no texto, o seno de um ângulo é dado pela razão, ou seja, a divisão do cateto oposto a ele e a hipotenusa.
Então, observando a figura, o 12 está na frente do ângulo alfa, ou seja, ele é oposto, e a hipotenusa é o 20. Então, teremos aqui 12 sobre 20, e realizando essa divisão, essa razão será igual a 0,6. Item B, cosseno de alfa. Já para esse item, vimos também que o cosseno de um ângulo é dado pela razão entre o cateto adjacente a ele e a hipotenusa. Adjacente a um ângulo é o mesmo que estar rente ao ângulo, e na observação da figura, esse é o lado que está marcado com a medida 16. Então vamos ter para essa razão 16 sobre 20, que fazendo essa divisão é o mesmo que 0,8. Item C, tangente de alfa. E nesse item temos a terceira relação, onde vimos que ela é dada pela razão entre o cateto oposto ao ângulo e o cateto adjacente. Então aqui já vimos que o oposto é o que está na frente e o adjacente é o que está rente ou junto. Portanto, a nossa relação fica 12 sobre 16, e essa divisão dá 0,75. Item D, seno de beta. Bom, aqui antes de começar a resolver, temos essa outra letra do alfabeto grego de nome beta, também bastante usada na trigonometria, e é como se fosse a letra B do nosso alfabeto. Devemos observar também que os catetos mudaram de posição em relação ao ângulo alfa, ou seja, o lado de medida 16 passou a ser oposto, ou seja, está na frente do ângulo, e o lado de medida 12 passou a ser adjacente, ou seja, está rente ao ângulo beta. E como já vimos que o seno de um ângulo agudo é dado pela razão entre o cateto oposto pela hipotenusa, temos aqui 16 sobre 20, que já sabemos do item B que isso dá 0,8. E aqui podemos observar que o seno de beta é igual ao cosseno de alfa. Item E, cosseno de beta. Para esse item já vimos que o cosseno é dado pela razão entre o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e quem está adjacente a beta é o cateto de medida 12. Isso vai nos deixar então com 12 sobre 20, e essa divisão dá 0,6. Observem agora que o cosseno de beta é igual ao seno de alfa. E no item F temos tangente de beta. Para esse item da tangente, já vimos que ele é dado pela razão entre o cateto oposto ao ângulo pelo cateto adjacente. Então teremos 16 sobre 12. Essa fração dá para dividir o numerador e o denominador por 4. E 16 por 4 dá 4, e 12 por 4 dá 3. Então ela é igual a 4 terços. E aqui observamos que as tangentes de alfa e beta têm valores inversos. No próximo quadro, vamos relembrar um pouco sobre o Teorema de Pitágoras, que usaremos bastante nessa matéria. Então acompanhe o que ele diz. Em todo o triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Observe a figura a seguir. Essa figura é uma demonstração geométrica de que, se eu elevar ao quadrado a medida do cateto B e a medida do cateto C e somar esses dois valores, ela será igual à medida da hipotenusa também elevada ao quadrado. Ou seja, vamos supor que B é 3 e o C é 4 e a hipotenusa é 5. Agora eleve todos esses números ao quadrado. Isso vai ficar 3 ao quadrado, que dá 9, e 4 ao quadrado, que dá 16, e 5 ao quadrado, que dá 25. Agora fazendo o quadrado B igual a 9 mais o quadrado C igual a 16, dá 25, que é o quadrado da hipotenusa. É por isso que a partir desse raciocínio temos A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa é a fórmula do Teorema de Pitágoras. Vamos aplicar esse teorema em alguns exemplos a seguir. Exemplo número 1. Determinar o valor de seno, cosseno e tangente de alfa e de beta no triângulo PQR. Dado a figura, temos para o primeiro item seno de alfa.
Bem, galera, observando a figura dada e sabendo que o seno e o cosseno precisam do valor da hipotenusa, teremos que descobrir esse valor primeiro, não é mesmo? E como temos aqui os valores dos catetos, é possível aplicar aqui o teorema de Pitágoras para descobrir o valor da hipotenusa. Então vamos começar abaixando o teorema a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Agora vamos trocar o a pelo lado PR, o que vai nos deixar com PR ao quadrado, o b por 5, que ficamos com 5 ao quadrado, e o c por 12, que ficamos com mais 12 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25 e 12 ao quadrado dá 144. Então, na linha de baixo, ficamos com PR ao quadrado igual a 25 mais 144. Essa soma dá 169, isso vai nos deixar com PR ao quadrado igual a 169. O que temos agora é uma equação incompleta do segundo grau, onde, ao extrair a raiz quadrada dos dois lados da igualdade, temos que colocar um sinal de mais ou menos, pois teremos aqui dois resultados, um positivo e outro negativo. Porém, como estamos mexendo com medidas e não existe uma medida negativa, vamos ignorar esse sinal de menos e extrair somente a raiz positiva. Então ficaremos na linha de baixo com PR igual a raiz quadrada de 169. E a raiz quadrada de 169 é 13. Portanto, o lado PR é igual a 13. Essa é a medida da hipotenusa que precisamos. Agora, voltando ao seno de alfa, ele será dado pelo cateto oposto, que é o 12, que já temos pela medida da hipotenusa que achamos através do teorema, que é o 13. Então ficamos aqui com 12 sobre 13. Para o cosseno de alfa, ele será dado pelo cateto adjacente, que é o 5, sobre a hipotenusa, que é o 13. Então ele fica 5 sobre 13. E para a tangente de alfa, ela será dada pela medida do cateto oposto, que é o 12, sobre a medida do cateto adjacente, que é o 5. Isso fica 12 sobre 5. Agora, fazendo o ângulo beta, temos seno de beta. Nesse item, já vimos que o seno de beta é igual ao cosseno de alfa. Então, a nossa resposta fica 5 sobre 13. Depois temos cosseno de beta. Para o cosseno de beta, vimos também que ele é igual ao seno de alfa. Então, temos como resposta aqui 12 sobre 13. E por último, temos tangente de beta. E para a tangente, vimos também que a tangente de beta é o inverso da tangente de alfa. Então, basta inverter a fração, o que vai nos deixar com 5 sobre 12. Agora, para encerrar a aula, vamos fazer o exemplo 2. Determinar x e y na figura representada abaixo. Dado seno de 30 graus igual a 1 sobre 2 ou meio. Bem, galera, nessa figura nós temos hipotenusa igual a 8, temos um cateto x que está na frente ou oposto ao ângulo de 30 graus e um cateto y que está rente ou podemos dizer também adjacente ao ângulo de 30 graus. E no enunciado da questão foi dado que o seno de 30 graus é igual a meio, e como o seno de um ângulo agudo é dado pela razão do cateto oposto sobre a hipotenusa, podemos fazer aqui a seguinte relação: seno de 30 graus é igual a x, que é o cateto oposto, sobre 8, que é a hipotenusa. Beleza, agora podemos trocar o seno de 30 graus por 1 sobre 2, o que fica igual a x sobre 8. Agora temos aqui uma regra de 3 simples, que para resolver basta multiplicar seus termos em cruz e igualar esses produtos. Então vamos pegar o 2 com o x, o que vai nos deixar com 2 vezes x. Depois pegamos o número 1 com o 8 e ficaremos com 1 vezes 8. Agora 2 vezes x dá 2x, que fica igual a 1 vezes 8, que dá 8. Agora, dividindo os dois lados da igualdade por 2, o x será dado por 8 sobre 2. E 8 dividido por 2 dá 4. Então, a nossa resposta para o x é 4. Bem, galera, agora como temos
o valor da hipotenusa e um dos catetos, podemos aplicar o teorema de Pitágoras para achar o valor de y. Então vamos abaixar o a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. E agora, trocando os valores, temos 8 ao quadrado no lugar do a ao quadrado. No lugar do b ao quadrado, trocamos pelo 4 que achamos e ficamos com 4 ao quadrado, e o c trocamos pelo y. Ficamos então com mais y ao quadrado. Agora 8 ao quadrado dá 64 e 4 ao quadrado dá 16. E o y ao quadrado só repetimos. Agora, somando 16 negativo dos dois lados da igualdade, o 16 no segundo membro da igualdade dá 0, e no primeiro membro ficaremos com 64 menos 16, que fica igual a y ao quadrado. Essa subtração dá 48, o que nos deixa com 48 igual a y ao quadrado. E aqui, extraindo somente a raiz positiva, ficaremos com y igual a raiz quadrada de 48. Bom, galera, o 48 não possui uma raiz quadrada exata, então o que podemos fazer aqui para melhorar essa resposta é fatorar ao 48. Então vamos colocar ele aqui do lado e passar um traço. Agora devemos observar se ele é divisível pelo primeiro número primo, que é o 2. E como o 48 é um número par, ele é divisível por 2. Agora, fazendo 48 dividido por 2, dá 24, que vamos colocar embaixo do 48. O 24 também é divisível por 2, é essa divisão dá 12, que vamos colocar embaixo do 24. E aqui dá para dividir mais uma vez por 2, é essa divisão dá 6, que vamos colocar embaixo do número 12. E mais uma vez eu posso usar o número 2, onde 6 por 2 dá 3, que vamos colocar embaixo do 6. Agora o 3 não é divisível por 2, então vamos para o segundo número primo, que é o número 3. Então vamos ficar aqui com 3 dividido por 3, e essa divisão dá 1. Bom, chegamos no número 1, encerrou a fatoração. Agora vamos passar um traço e representar o número 48 em forma de potência. Isso vai nos deixar com 2 elevado à quarta potência, porque ele repetiu 4 vezes. E essa potência será multiplicada pelo 3, que sabemos não precisar colocar o expoente 1, pois, como diz uma regra da potência, todo número diferente de 0 elevado ao expoente 1 é igual a ele mesmo. Agora o que devemos fazer aqui é trocar essa potência pelo número 48. Isso vai nos deixar com y igual a raiz quadrada de 2 elevado à quarta potência vezes 3. E agora, para extrair a raiz, aqui basta dividir o expoente dos radicandos com o índice do radical. E nesse caso, sabemos que o índice é 2. E aqui eu costumo falar que está todo mundo preso, e quem estiver com o expoente para pagar sai multiplicando, e quem não tiver fica preso. Então, fazendo 4 dividido por 2 dá 2, o que vai sair então 2 ao quadrado. E o 3, o seu expoente é 1, o que não dá para dividir pelo índice 2. Então o 3 vai ficar preso. Resolvendo a potência, temos que 2 ao quadrado é 4, então vamos ter como resposta aqui y igual a 4 raiz de 3. É isso aí, galera, por enquanto acabou. Espero que tenham gostado da aula, para dar aquele like que vai ajudar na divulgação dessa videoaula para a garotada do primeiro ano do ensino médio. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e até a próxima aula.